Venham, irmãos e irmãs, o Senhor lhes dá as boas-vindas. E nós também. Fiquem à vontade e participem conosco. Talvez hoje você não esteja em desespero, mas esteja esgotado, cansado de tentar, cansado de ser forte, cansado de levantar todos os dias fingindo que ainda dá. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Um cansaço que não melhora com descanso, porque o peso não está nos músculos, está no coração. Você luta há tempo demais. Resolve um problema e outro aparece. Aguenta uma dor e outra começa. Quando parece que vai respirar, algo te puxa de volta. E ninguém vê esse desgaste. As pessoas olham para você e acham que está tudo bem, mas por dentro, você está no limite. Talvez você já tenha pensado, eu não quero desistir. Eu só não aguento mais continuar assim. E esse pensamento vem acompanhado de culpa, porque você se pergunta por que está cansado se ainda tem coisas pelas quais agradecer. Mas o cansaço não escolhe lógica. Ele chega quando a alma está sobrecarregada demais. Você já orou pedindo força, já pediu ânimo, já pediu direção e mesmo assim continua cansado. Isso faz você pensar que talvez algo esteja errado com você, que talvez sua fé não seja suficiente, que talvez Deus espere mais do que você consegue entregar. Mas Deus vê esse cansaço. Ele não se decepciona com quem chegou no limite. Ele não se afasta de quem está exausto. O cansaço não te desqualifica diante de Deus. Ele apenas mostra que você carregou peso demais por tempo demais. Talvez você tenha sido forte por todos. Resolveu problemas que não eram seus. Segurou dores que não contou. Sustentou situações que te machucaram em silêncio. E agora, seu coração pede socorro, não com gritos, mas com um suspiro cansado. Essa oração não é para quem está animado. É para quem está esgotado. Para quem não tem mais discurso bonito. Para quem só consegue dizer, Deus, eu não aguento mais. E se você está aqui agora ouvindo isso, não é por acaso. Talvez seja porque Deus está te chamando para parar de lutar sozinho e começar a descansar nele. Talvez o que mais pese não seja um problema específico, mas a soma de todos eles. Coisas pequenas que foram se acumulando, decepções que você engoliu, expectativas que não deram certo, responsabilidades que caíram sobre você sem pedir permissão. Aos poucos, tudo isso foi tirando suas forças. Você não chegou ao cansaço de um dia para o outro. Foi um processo. Você foi resistindo, suportando, empurrando com a barriga, sempre achando que dava para aguentar mais um pouco, até que chegou o dia em que o coração simplesmente cansou. Talvez você tenha parado de reclamar porque percebeu que ninguém resolvia. Parou de falar porque parecia não adiantar. E esse silêncio foi te consumindo por dentro. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem alegria, sem esperança, sem expectativa de melhora. O problema é que, quando o cansaço se prolonga, ele começa a afetar a fé. Você ainda acredita em Deus, mas não tem mais forças para esperar. Ainda confia, mas não sente mais entusiasmo. Ainda ora, mas suas palavras saem sem energia, quase como um último esforço. Talvez você tenha começado a se sentir fraco por estar assim, como se o cansaço fosse sinal de falta de fé. Mas Deus não vê o cansaço como fracasso. Ele vê como sinal de alguém que tentou demais, se esforçou demais e carregou pesos que não eram só seus. Deus nunca pediu que você fosse incansável. Ele nunca exigiu que você resolvesse tudo. Ele nunca esperou que você fosse forte o tempo todo. O problema é que você foi fazendo isso por muito tempo sozinho. Hoje Deus quer te chamar para um lugar diferente. Um lugar onde você não precisa provar nada. Onde não precisa fingir força. Onde pode admitir que está cansado sem medo de ser julgado. Essa oração é para quem chegou ao limite, não porque desistiu, mas porque tentou até onde deu. E Deus respeita quem chegou cansado, não quem desistiu no meio do caminho. Se você está aqui agora, talvez seja porque chegou a hora de parar de lutar com as próprias forças e permitir que Deus lute por você. Quando o cansaço chega nesse ponto, Deus nunca espera que você carregue tudo sozinho. Ele sabe que há momentos em que a força acaba, a fé fica fraca e a vontade de continuar simplesmente some.
E é exatamente nesses momentos que caminhar junto faz diferença. Talvez enquanto você escuta essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém que também está cansado. Alguém que luta há tempo demais, que carrega problemas em silêncio, que não consegue mais fingir que está tudo bem. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Às vezes, uma oração feita em segredo sustenta alguém mais do que qualquer conselho. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Pensam em alguém durante a oração e colocam esse nome diante de Deus. Assim se forma uma rede invisível de cuidado, onde pessoas cansadas são sustentadas por oração, mesmo sem saber. Talvez este espaço tenha se tornado um dos poucos lugares onde você consegue respirar um pouco, onde você não precisa ser forte, onde sua dor não é diminuída. Isso não é coincidência. Deus te trouxe até aqui porque Ele sabe que você precisava parar e descansar um pouco. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar o peso sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Super Chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas lembre-se, você não está fraco por estar cansado. Você está humano. E Deus nunca abandona quem chega cansado demais para continuar sozinho. O cansaço prolongado começa a mudar a forma como você se enxerga. Você passa a se cobrar mais, a se culpar por não render como antes, a se comparar com quem parece seguir em frente sem dificuldade. E isso só aumenta o peso que você já carrega. Talvez você tenha começado a pensar que perdeu algo dentro de você. Aquela disposição de antes, aquela fé mais leve, aquela esperança que fazia você levantar mesmo nos dias difíceis. Agora, tudo parece exigir esforço demais. Até coisas simples se tornaram pesadas. Existe um tipo de cansaço que nasce quando você sente que está sempre dando e quase nunca recebendo. Quando você sustenta pessoas, situações e problemas, mas não encontra um lugar seguro para descansar. Você se torna apoio para muitos, mas não encontra apoio para si mesmo. E aos poucos, esse desgaste vai roubando sua alegria. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem prazer. Continua cumprindo responsabilidades, mas com o coração distante. Não é falta de amor, é excesso de peso. Deus vê quando o cansaço começa a virar desânimo. Ele vê quando a luta começa a parecer inútil. Ele vê quando você começa a pensar que talvez nada mude, que talvez seja assim para sempre. Mas Deus não mede você pelo quanto aguenta. Ele mede você pelo quanto confia. Talvez você esteja tentando controlar tudo porque tem medo do que acontece se soltar. Medo de que tudo desmorone, medo de decepcionar alguém, medo de falhar. E esse controle constante consome forças que você já não tem. Deus não te chamou para viver no limite. Ele não espera que você carregue tudo sozinho. Ele sabe que o cansaço não é falta de fé, é sinal de alguém que caminhou longe demais sem parar. Hoje Deus quer te ensinar algo simples, mas difícil. Parar não é desistir. Descansar não é fracassar. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Se você está cansado, talvez seja porque chegou a hora de soltar um pouco o peso, não para abandonar a caminhada, mas para continuar com mais leveza. E Deus está disposto a caminhar com você no ritmo que você consegue agora. Talvez o que mais machuque no cansaço não seja a luta em si, mas a sensação de que ninguém percebe o quanto você já fez. Você continua funcionando, cumprindo o que precisa ser feito, aparecendo quando é necessário. E isso faz com que os outros achem que você aguenta mais um pouco. Mas só você sabe o quanto já passou do limite. Existe um tipo de cansaço que nasce quando você sente que não pode parar. Porque se parar, tudo desanda. Pessoas dependem de você. Situações dependem de você. E aos poucos, você vai se colocando sempre por último. Vai deixando suas dores para depois.
vai adiando o descanso, vai ignorando os sinais. Talvez você tenha dito muitas vezes, só mais um pouco, só mais um dia, só mais uma tentativa, só mais uma responsabilidade. E esse só mais um pouco foi se acumulando até virar um peso que você não consegue mais carregar. O problema é que o coração não foi feito para viver em estado de sobrevivência constante. Ele precisa de pausa, precisa de cuidado, precisa de alívio. Quando isso não acontece, o cansaço vira tristeza, a tristeza vira desânimo, e o desânimo começa a roubar a esperança. Deus vê quando você continua andando mesmo sem forças. Ele vê quando você faz o que precisa ser feito, mesmo com o coração pesado. Ele não ignora esse esforço silencioso. Ele não despreza quem continua lutando mesmo cansado. Mas Deus também sabe que você não foi criado para viver assim. Ele não quer que você chegue ao ponto de quebrar, para então parar. Ele prefere te ensinar a descansar antes que o cansaço te machuque mais profundamente. Talvez você tenha aprendido que descansar é perda de tempo, que parar é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é incomodar. Mas essas ideias não vieram de Deus. Vieram da pressão, vieram da cobrança, vieram de um mundo que exige demais e acolhe de menos. Hoje Deus quer te lembrar que você não precisa provar nada para Ele. Você não precisa continuar se sacrificando além do que aguenta. Ele vê seu esforço, Ele honra sua caminhada, e Ele quer te dar algo que você não tem conseguido encontrar sozinho: descanso para a alma. Se você está cansado, não é porque falhou, é porque tentou até onde deu. E Deus respeita quem chegou cansado, não quem desistiu no meio do caminho. Quando o cansaço chega nesse ponto, Deus nunca espera que você atravesse isso sozinho. Ele sabe que há momentos em que a força acaba, a fé enfraquece e o coração só pede alívio. E é exatamente nesses momentos que caminhar junto faz diferença. Talvez enquanto você escuta essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém que também está exausto. Alguém que luta em silêncio, que carrega responsabilidades demais, que não consegue mais fingir que está tudo bem. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Às vezes, uma oração feita sem aviso sustenta alguém mais do que qualquer palavra. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Pensam em alguém durante a oração e colocam esse nome diante de Deus. Assim se forma uma rede invisível de cuidado, onde pessoas cansadas são sustentadas espiritualmente, mesmo sem saber. Talvez este espaço tenha se tornado um dos poucos lugares onde você consegue respirar, onde você não precisa ser forte, onde sua dor não é minimizada. Isso não é acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele sabia que você precisava de descanso para a alma. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar o peso sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Super Chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas lembre-se, estar cansado não te faz fraco, te faz humano. E Deus nunca se afasta de quem chegou no limite e precisa de descanso. Chega um momento em que o coração já não quer mais explicações. Ele só quer parar. Parar de se justificar, parar de se cobrar, parar de tentar ser tudo para todos. Esse cansaço não é preguiça. É exaustão de quem lutou tempo demais sem descanso. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava aguentar mais um pouco, que ainda dava para segurar, que desistir não era opção. E assim você foi seguindo, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem forças, até perceber que não é desistência o que você sente, é esgotamento. O problema é que a vida não ensina a parar, ela ensina a continuar, mesmo quando o corpo pede pausa, mesmo quando a alma pede socorro. Você aprende a empurrar tudo para frente, ignorando sinais, abafando sentimentos, engolindo lágrimas.
e isso cobra um preço alto por dentro. Deus vê quando você chega nesse ponto. Ele não te acusa por estar cansado. Ele não te compara com quem aguenta mais. Ele não te exige além do que você pode dar. Deus não mede sua fé pela sua resistência, mas pela sua entrega. Talvez você tenha confundido força com dureza, confundido fé com resistência constante. Mas Deus nunca quis que você fosse uma muralha. Ele quer ser o lugar onde você pode se apoiar quando não aguenta mais ficar de pé. Agora é hora de parar de lutar contra o próprio limite. Não para desistir da vida, mas para entregar o peso, para reconhecer que você não precisa vencer tudo sozinho, para admitir que está cansado sem se sentir culpado por isso. Estamos nos aproximando de um momento de oração. Um momento em que você não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter respostas, não precisa saber o que fazer depois. Só precisa estar aqui, do jeito que está. Cansado, sobrecarregado, no limite. E isso é suficiente para Deus começar a agir. Senhor meu Deus, nós entramos agora em oração trazendo diante de Ti cada coração cansado, cada vida que chegou ao limite, cada pessoa que tentou ser forte por tempo demais e hoje não aguenta mais carregar tudo sozinha. Pai, Tu vês o cansaço que ninguém percebe, vês as noites mal dormidas, os pensamentos acelerados, a pressão constante, o peso que essa pessoa carrega em silêncio. Tu sabes o quanto ela tentou, o quanto suportou, o quanto resistiu antes de chegar até aqui. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti todo esse peso, toda a responsabilidade excessiva, toda a cobrança interna, toda a culpa por não conseguir mais. Arranca agora do coração dessa pessoa a ideia de que ela precisa provar algo para ser amada. Senhor, toca agora onde a força acabou, sustenta onde as pernas já não aguentam mais, acalma a mente que não para, silencia o coração que vive em alerta, que essa pessoa sinta agora um descanso que não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. Onde houve exaustão, traz alívio. Onde houve sobrecarga, traz leveza. Onde houve desânimo, sopra novo fôlego. Que o peso que estava esmagando essa vida comece a ser retirado agora, pouco a pouco, pela Tua graça. Pai, devolve a essa pessoa a permissão de descansar, de parar sem culpa, de respirar sem medo, que ela entenda que descansar não é desistir, é confiar, que entregar o peso não é fracassar, é reconhecer o próprio limite. Nós declaramos que esse cansaço não vai destruir essa vida. Pelo contrário, será o ponto onde o Senhor começa a sustentar de um jeito novo. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha, que não precisa mais lutar com as próprias forças. Recebe essa vida em Tuas mãos, sustenta, acalma, fortalece e dá descanso à alma cansada que chegou até Ti hoje. Amém. Quando o cansaço chega nesse nível, Deus não espera que você atravesse isso sozinho. Ele sabe que há momentos em que a força acaba, a fé fica silenciosa e o coração só pede descanso. E é justamente nesses momentos que caminhar junto faz diferença. Talvez enquanto você ouve essa oração, venha à sua mente o nome de alguém que também está cansado. Alguém que luta em silêncio, que carrega responsabilidades demais, que não consegue mais dizer que está tudo bem. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Às vezes, uma oração feita sem anúncio sustenta alguém mais do que qualquer palavra. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Pensam em alguém durante a oração e colocam esse nome diante de Deus. Assim se forma uma rede invisível de cuidado, onde pessoas cansadas são sustentadas espiritualmente, mesmo sem saber. Talvez este espaço tenha se tornado um dos poucos lugares onde você consegue respirar, onde não precisa ser forte, onde sua dor não é julgada. Isso não é coincidência. Deus te trouxe até aqui porque Ele sabia que você precisava desse descanso espiritual agora. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar o peso sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária,
como gesto de gratidão, você pode usar o valeu demais ou o super chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas lembre-se, você não precisa provar força para ninguém. Existe um Deus que vê seu cansaço, honra sua caminhada e permanece com você mesmo quando suas forças acabam. Agora permita que seu coração descanse um pouco. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você não está mais carregando tudo sozinho. Talvez amanhã as responsabilidades ainda estejam lá. Talvez as lutas não tenham acabado, mas algo mudou. Você entregou o peso, e aquilo que é entregue a Deus não permanece sem cuidado. Não volte a se cobrar como antes. Não volte a se exigir além do que pode. Não volte a tratar o cansaço como fracasso. Estar cansado não é sinal de derrota, é sinal de que você lutou até onde deu. Quando a mente tentar te acusar, lembre-se, Deus não te chama de fraco, Ele te chama de filho. Quando o coração tentar te pressionar, lembre-se, descansar também é um ato de fé. Você não precisa vencer tudo hoje. Não precisa resolver tudo agora. Não precisa provar nada para ninguém. O que Deus te pede neste momento é simples e profundo. Confie o peso a Ele e dê um passo de cada vez. Que a paz comece a ocupar o lugar da pressão. Que o descanso vá substituindo a exaustão. Que a força volte não pela obrigação de lutar, mas pelo cuidado de um Deus que caminha com você. Siga seu dia ou seu descanso com essa certeza. Mesmo quando você não aguenta mais lutar, Deus continua sustentando você. E isso é suficiente por hoje. Amém.